Eita, barbudo! Tu vai falar hoje do Gregório News? Ah, que saudade que vou sentir desse programa. Camarada, se meter um malho no Greg News, vou te meter o dislike. A gente aqui do canal também é fã do Greg News, camarada. Segue a gente que você vai entender do que a gente tá falando. Fala, camaradada! Semana passada a gente recebeu a triste notícia de que depois de 7 temporadas, o Gregório do Vivier, o Greg News, vai encerrar sua participação no Greg News na HBO. Esse assunto foi um bafafá nas redes. E os camaradas falaram muitas coisas e a gente achou que era o momento de aproveitar para abordar uma questão marxiana em cima do que está acontecendo agora, que é a questão da ideologia. E a gente vai começar passando um trechinho do Meteoro, o programa do Álvaro, que agora está multiprograma, com outros participantes, e que fez uma fala que nos deixou bastante intrigado, e a gente vai falar no vídeo de hoje por quê. Olha só a pérola que saiu no Meteoro. A gente pode tirar uma reflexão, que é uma questão interessante, sobre as produções no Brasil, as produções culturais, as produções de audiovisual no Brasil, que a gente tem um mercado, podemos dizer que um mercado um pouco fechado, né, um pouco restrito. E essas produções de audiovisual no Brasil, quando alguma emissora ela vai trabalhar com essa produção, se ela não consegue alcançar a meta, uma certa quantidade, por exemplo, tem alguns editais que são para filmes com pessoas negras, pessoas indígenas, filmes com temática tal, e é necessário uma produtora brasileira para assumir, ou, né, e por aí vai. Então, quando essa grande empresa ela não consegue fechar com uma produtora nacional, a gente compreende que, poxa, é legal ter um Greg News, mas a gente tem uma meta, né, nessa empresa para essa produtora nacional. Então, sem essa produção, eles acabam perdendo dinheiro, acabam perdendo outros patrocínios. Então, é uma multinacional que está operando no país e que precisa, para isso, também seguir determinados regimentos e tem essa cota para ser batida. Uhum. É só por este motivo, é meio que uma proteção. Poxa, que pena, eu também gostava muito do Greg News, mas é possível que ele lance aí em outra plataforma, quem sabe, eu fecho com outra empresa, quem sabe, mas na própria HBO ele já anunciou que vai fazer algumas outras produções aí por fora, né? Então, a gente espera mais novidades, porque é interessante de qualquer forma, porque esses programas políticos também fazem a gente refletir. Perfeitamente, perfeitamente. Então não tem a ver com a mudança da HBO só para Max, não tem a ver com nenhuma outra questão política, tem a ver realmente com uma questão mercadológica e que a gente entende que existe. A gente espera que venham mais programas como esses que possam debater assuntos importantes para a nossa vida política e pública e entender um pouco melhor com humor, né, Dai? Com humor, porque é sempre bom a gente dar risada um pouquinho de uma forma informal, dar essas notícias. Como a gente faz aqui. Então, vocês ouviram bem a fala que saiu no Meteoro? Pois é, a lei brasileira, que em tese foi criada para defender a cultura brasileira, foi criada para defender a produção audiovisual nacional, para defender a existência de um produto cultural nosso, frente à invasão que o capital faz com os produtos estrangeiros e que sufocam a cultura nacional. Pois é, mas olha só, tem algo estranho, algo absurdo, algo que deveria causar um estranhamento muito grande no Meteoro, que defendeu a existência da lei. E eu vou dar para vocês 5 segundos para vocês me dizerem exatamente qual é a pegadinha do malandro. O que tem de errado nessa fala que foi feita agora e na legislação que saiu. Vamos lá? Contando, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Bingo! Para quem respondeu que a lei não defende a produção nacional. O que a lei está defendendo é o capital brasileiro. E capital não tem pátria. Capital corre o mundo. Porque se tem uma coisa que o capital sabe, é que a sociedade capitalista é dividida em classes.
e que o capital pertence à burguesia e que a burguesia não tem nacionalidade, porque os estados modernos funcionam como um comitê armado da burguesia para reprimir a classe trabalhadora. Mas para o Meteoro, isso parecia uma coisa bastante plausível, que ao defender a produtora, o que estava sendo defendido era a cultura nacional. E isso acontece por uma questão que eu chamo de ideologia, e que eu abordo bastante no meu livro póstumo, que foi publicado muitos anos depois que eu estava morto, eu e Friedrich Engels, chamado A Ideologia Alemã. Então prestem atenção, vou contar uma anedota para facilitar a compreensão do absurdo que foi criado pela ideologia, e a ideologia é sempre a ideologia dominante, nessa história do Greg News. Vamos supor uma anedota para a gente entender metaforicamente o que aconteceu com o Greg News. Imagina que um brasileiro entra em Portugal e resolve abrir um restaurante nacional só com as comidas tradicionais do Brasil e faz o feijão tropeiro num restaurante brasileiríssimo, lá, sei lá, em Lisboa. Entra um português muito feliz da vida e pede para que o garçom traga para ele um prato de feijão tropeiro. Um excelente feijão tropeiro, que é uma receita tipicamente mineira. Aí ele vai e paga por aquele prato. No momento que ele paga por aquele prato, você realmente acredita que aquele feijão tropeiro se tornou português porque o dono, quem comprou aquela comida, era um português? Faz sentido eu imaginar que o Greg News não é uma produção nacional pelo fato de que a produtora que o produz foi comprada por coreanos, chineses, alemães ou americanos? A partir do momento que o Porta dos Fundos foi vendido, ele se tornou um produto que vai ser exportado. Vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Mr. Bean, que era da BBC Londrina e foi vendido para 256 países, tendo ali alguns e poucos episódios comparado com os episódios do Greg News. Se uma produtora chinesa comprar o programa do Mr. Bean e passar a vender ele para o mundo, o Mr. Bean deixará de ser um produto inglês e passará a ser um produto chinês? Por que eles resolveram cancelar? Talvez estejam se perguntando, né? Logo agora. Eu tenho 2 filhos para criar, mas bom, deixa para lá. Então, pela lei, o Greg News não é considerado um programa brasileiro. É uma coisa que ninguém sabe, mas o Porta dos Fundos não é uma produtora brasileira, não é uma empresa brasileira, porque a gente vendeu para os gringos, sim. A gente vendeu 56% para os gringos para realizar o sonho da casa própria. Nosso, a gente teve que desrealizar o sonho da empresa própria. É um paradoxo brasileiro, para ter uma casa própria, às vezes você não pode ter uma empresa própria, não pode ter tudo próprio na vida. E agora a HBO ela precisa cumprir as novas metas de produção nacional. No fim das contas, o que essa história toda nos revelou é que a legislação brasileira não defende a produção nacional. O que ela defende é os interesses do capital nacional em continuar existindo, mesmo com a competição que ele vai ter com o capital internacional. E a defesa do capital nacional não nos interessa em absolutamente nada, porque ela não vai ajudar em nada nem a cultura brasileira, nem a classe trabalhadora. Principalmente porque um marxista chamado Florestan Fernandes escreveu uma obra chamada A Revolução Brasileira, na qual ele demonstrou que o capital nacional, o capital brasileiro, ele não fez a opção por ser concorrente do capital internacional. Ele aceita as migalhas como sócio minoritário de tudo que o capital internacional faz no nosso país. Então, essa legislação que defende a produção nacional, ela defende, na verdade, o capital nacional. E o capital nacional não precisa de produção brasileira. Nesse sentido, é um absurdo a gente olhar para o Greg News e imaginar que o fato da produtora dele não ser uma produtora brasileira faz com que o produto deixe de ser um produto nacional. Ou, vou dar um outro exemplo para vocês, que se o SBT compra os direitos do Chaves, o Chaves deixa de ser mexicano e passa a ser brasileiro. Isso não tem a menor lógica.
E se a lei funciona assim, significa que ela não tem interesses, de fato, em defender a cultura brasileira, mas sim em defender um resquíciozinho dos interesses do capital nacional para que ele possa continuar sendo um sócio minoritário do capital internacional. Então eles aceitam perfeitamente que a Netflix, que a Disney Plus, que a HBO dominem plenamente todo o mercado brasileiro, contanto que ela tope dar uma pequena parcela de parceria para alguma coisa do capital nacional que não representa em nada a nossa cultura. Mas o pior, o que mais me deixa preocupado e alarmado, nem é isso. O que me deixa mais preocupado é o fato de o Meteoro, que é um canal de esquerda, ter entrado no zirigundu do capital e acreditado que essa legislação, mesmo tendo banido o Greg News, é uma legislação benéfica ao Brasil que deve ser defendida e não ter feito sequer a crítica ao absurdo que é ela taxar o Greg News como uma produção não brasileira. Afinal de contas, se o Greg News é comprado pela HBO, não foi no caso da HBO, a produtora foi comprada por outros capitais, mas se fosse comprado pela HBO, o Greg News ia ser vendido para o mundo inteiro? Haveria nos Estados Unidos, na horário nobre lá da TV americana, Greg News passando? Nós poderíamos chegar e ver o Greg News ter o mesmo sucesso no mundo que Seinfeld, que Friends, ou que qualquer outro dos seriados americanos, por das antigas, que Chips? É evidente que não. Então, essa lei não é uma lei que defende o interesse da classe trabalhadora. O que ela defende é o interesse do capital em ser um sócio minoritário, não ser totalmente destruído e sugado pela livre concorrência, que é o que vai acabar acontecendo num projeto neoliberal se aplicado de cabo a rabo, como pretende ser aqui no Brasil. A preocupação da lei é salvaguardar um pouco mais a existência de uma burguesia brasileira, que pra gente é totalmente indiferente. E se você acompanhou a gente até aqui, camarada, para alguma coisa esse vídeo serviu. Então você já sabe, né? Siga a gente nas nossas redes. A gente participa dessa rede e agora também estamos nessa outra. E galera, quem mantém aqui o canal do Marx Comenta não é nem a HBO, nem a Magazine Luiza, nem o Mercado Livre e nem o Mercado Play, nenhuma dessas. Quem mantém aqui a produção do Marx Comenta é a galera do Apoia-se. Então, se você puder ajudar a gente com qualquer contribuição, é uma grande ajuda para a gente manter a produção do nosso canal. E agora quero dar mais uns espetadelas sobre os assuntos que aconteceram na última semana. E quero falar do TikTok, bora? E um outro exemplo de como o projeto neoliberal é falso e não defende de jeito nenhum a liberdade de mercado é que os Estados Unidos, o país baluarte do projeto neoliberal, que tem defendido o livre mercado e a livre concorrência, anunciou uma atitude que é chantagista e que impede as livres negociações. O TikTok possui capital chinês. E com toda aquela ladainha de que eles são a favor do livre mercado, que quem tiver o melhor produto conquista o mercado porque atende mais aos interesses do consumidor, pois é, nenhum dos capitalistas americanos conseguiu um produto tão bom quanto o TikTok, que está dominando o mercado americano. E agora o governo americano fez uma chantagem com a TikTok. Ela vai ser proibida nos Estados Unidos, a não ser que ela venda, que passe o capital inteiro para alguma empresa americana. Ou seja, a livre concorrência funciona para fora dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, só funciona a livre concorrência quando o concorrente está perdendo. Quando o concorrente está ganhando, vem a boa e velha intervenção estatal. Vivem extremamente bem com a contradição de não serem nada livres. Porque no final das contas, a função do Estado, todo Estado capitalista, é ser o comitê armado da burguesia. E o governo americano é o comitê armado dos interesses da burguesia americana. E se agora uma burguesia chinesa ameaça
os interesses da burguesia americana, não há nenhum problema em eles serem totalmente contra a liberdade de mercado e fazer uma intervenção, porque o papel do Estado é de cumprir como interventor e comitê armado dos interesses da burguesia. Camaradas, para nós não importa TikTok, YouTube, Zap ou nenhuma dessas redes do grande capital, nós somos da classe trabalhadora e temos que nos unir conosco e contra uma sociedade dividida em classes. A nossa luta agora é para superar a sociedade dividida em classes e construir um mundo em que seja feito só de produtores. Até a vitória, camaradas! Sempre!